Iniciamos o nosso vídeo sobre hepatopatias e suas complicações, né? Suas doenças hepáticas e as complicações. Bom, o paciente com doença hepática ele pode ter comprometimentos sistêmicos, né? O fígado aí pode comprometer o sistema nervoso de uma forma direta, pode vir um comprometimento hepático pós uma deficiência cardíaca ou renal, né? Então, na doença hepática, se a gente pensar num momento simples, a doença hepática ela pode gerar uma hipertensão portal. Lembrar que a veia porta atravessa o fígado e essa doença hepática pode dificultar o fluxo da veia porta. E isso vai gerar a chamada ascite no paciente. Claro que a doença portal, a hipertensão portal, ela pode ser causada antes da entrada da veia porta no fígado, como um trombo ou um tumor de pâncreas, porque a veia porta é formada atrás do colo pancreático, pode ser um problema hepático, né? No caso da cirrose, uma hepatite, uma esteatose, são doenças que comprimem a vascularização hepática, e uma doença de circulação cardíaca, né? Uma insuficiência cardíaca que gera uma congestão nessa veia porta. Então eu tenho a hipertensão portal tendo causas diferentes, mas nós estamos falando aqui de uma doença hepática gerando essa hipertensão portal. Ou essa doença hepática gera uma colestase. O que é colestase? É a obstrução total ou parcial das vias biliares. Essa colestase pode ser causada por uma compressão das vias de dentro do fígado, no caso, de novo, de uma esteatose, uma hepatite, uma cirrose, ou uma colestase fora do fígado, por uma pedra, né, uma litíase que obstrui o colédoco, um tumor de cabeça de pâncreas, uma obstrução na passagem do colédoco pela parede do adenal. O problema da colestase é que ela pode, se ela for extrahepática, por uma litíase, ela pode dificultar a liberação das enzimas pancreáticas, porque o suco pancreático ele vai ser liberado no mesmo local da bile. E se esse suco pancreático não for liberado, vai causar uma pancreatite necrohemorrágica. A insuficiência hepática pode vir depois de uma doença hepática crônica e a associação da formação de um carcinoma hepatocelular. Então nós temos aqui uma ilustração do fígado com a sua veia porta. A veia porta é formada atrás do colo do pâncreas, então já dá para perceber que as obstruções antes do fígado vão causar uma hipertensão portal pré-hepática. Se acontecer obstruções da vasculatura, né, dessa distribuição da veia, né, por um aumento do hepatócito, o hepatócito fica inflamado ou gera acúmulo de gordura, ou tecido fibrótico também comprime essa veia porta, ou a dificuldade do fluxo. E as vias biliares intrahepáticas que devem levar a bile para fora. Se eu comprimir esses ductos em verde, eu vou gerar um quadro de icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina nos tecidos, principalmente na pele, né, vai pigmentando a pele. Então, são sintomas característicos, não exclusivos, mas característicos de hepatopatas. A primeira doença é a esteatose, que tem um bom diagnóstico por imagem. Pode ser feito por ultrassonografia, mas também muito visualizado na tomografia computadorizada. Esteato é gordura. A esteatose é o acúmulo de gordura nas células hepáticas. Então, o nosso fígado aumenta de tamanho, ele sofre um aumento do volume e vai ficar com esses depósitos de lipídios. E a gente sabe que o lipídio eu tenho alteração da densidade tecidual. O tecido fica alterado com a gordura. O que causa a esteatose? Geralmente são não alcoólicas, é a maior causa, né? São as doenças hepáticas não alcoólicas, né? Como a alimentação. A alimentação é um fator importante que não está listado aqui. A obesidade, diabetes, jejum prolongado, perda de peso ponderal, uma perda de peso grande, né, de uma hora para outra, por exemplo, aqui, bariátrica,
cirurgia bariátrica, o paciente perde 30, 40 quilos em 2 meses e ele desenvolve a esteatose. E claro que a esteatose também pode vir por problemas alcoólicos, é uma esteatose alcoólica, tá? E isso pode gerar cirrose, e aqui eu posso ter uma esteatose não alcoólica, também gerando uma cirrose, quer dizer que nem todo paciente cirrótico é alcoólatra. Aqui uma evolução um pouquinho melhor do quadro, a esteatose, que é o depósito de gordura, é uma lesão reversível, eu posso reverter, né? Se eu fizer uma alimentação boa, exercício físico, eu tiro esse excesso de gordura. Se não, ela vira uma esteatohepatite, quer dizer, que nem toda hepatite é viral. Eu posso ter hepatite medicamentosa e esse tipo de hepatite que é uma hepatite que veio de gordura. Se essa esteatohepatite não for curada, ela vira cirrose e a cirrose pode se transformar num carcinoma hepatocelular. Sintomas e complicações. O paciente tem dor, fadiga e falta de apetite. Isso aqui é muito característico de problemas hepáticos, aparece nas hepatites. A colestase, a obstrução da via biliar, vai gerar icterícia. E se essa bilirrubina não sai do corpo no material fecal, que ela deveria sair no material fecal, é o que deixa o material fecal marrom, o paciente vai ter acolia fecal, que é o bolo fecal branco. E colúria, que é a urina escura, ele vai tentar eliminar essa bilirrubina pela urina. A hipertensão portal vai gerar ascite, acúmulo de líquido no interstício, né? A barriga dilata bastante e eu causo dilatação das veias, são as chamadas varizes. As varizes principalmente no esôfago, as varizes esofágicas. Aumento do baço, e com esse aumento do baço eu vou diminuir a quantidade de células vermelhas e de células brancas, uma eritrocitopenia e uma leucopenia. Aqui é o visual do paciente com a CIT, eu já vejo uma circulação colateral acontecendo. Isso aqui já indica que tem hipertensão portal. Na tomografia, grande quantidade de líquido no abdômen. No visual, a icterícia, o amarelamento, a acolia fecal e a colúria aqui, né, que a urina ficando mais escura. Em quesitos normais, a densidade do fígado deve ser a mesma densidade do baço. E quando eu tenho acúmulo de gordura, percebam que a densidade muda. E a gordura diminui a densidade tecidual vista na tomografia. E o fígado fica mais escuro. Olha o tamanho do fígado, aumento de volume, diminuição da sua densidade radiológica. 15 Hounsfield, aqui eu tenho 40 no baço, quer dizer que eu diminuí a densidade radiológica, isso me indica esteatose hepática. Essa esteatose pode comprimir a veia porta e causar uma circulação colateral grande, com a formação de varizes esofágicas. Aqui é uma endoscopia normal, e aqui é uma endoscopia onde eu vejo as varizes esofágicas se desenvolvendo. Aqui a veia porta bem dilatada, veia porta com hipertensão, dificuldade de fluxo, as veias começam a ficar tortuosas. Essa aqui é uma veia esofágica, toda tortuosa. Eu tenho uma grande concentração de sangue venoso, que eu não consigo drenar e fluir. Observem o tamanho do baço e a densidade diferente do fígado, mais baixa do que o baço. Isso aqui mostram circulações colaterais acontecendo por conta da dificuldade do sangue passar pela veia porta. Na cirrose, eu tenho esses mesmos agravantes, só que ao invés do fígado crescer, ele regride de tamanho, cria nódulos fibróticos que são irreversíveis por destruição. E a cirrose tem uma classificação de Child-Pugh que mostra a gravidade. Então, se o paciente tiver cirrose e ele não tiver ascite, ele não tem ascite, ele não tem aumento de bilirrubina, ele não diminuiu a sua carga de produção de albumina, porque é o fígado que produz, e não teve tempo alterado de protrombina, que é a coagulação do sangue, ele é um paciente leve, e ele vai aumentando a gravidade conforme vai aparecendo
a ascite, vai alterando a bilirrubina, vai perdendo proteína e dificuldade de coagulação do sangue. Então eu tenho taxas de sobrevidas boas e taxas de sobrevidas extremamente baixas, dependendo do grau da cirrose. E dá para observar bem o contorno irregular do fígado e os nódulos fibróticos depositados. E a cirrose que nós observamos, né, no paciente pode causar nódulos maiores, sugestivo de um carcinoma hepatocelular, que é a grande causa. Aqui uma trombose de veia, como eu posso ter um fígado bom e a pessoa ter aquela ascite e hipertensão portal por conta de um trombo, né, obstruindo o fluxo. No mais, a colestase, ela é muito comum nas doenças hepáticas, mas eu tenho a formação de pedras na vesícula biliar e essa pedra cai no ducto cístico, chega no colédoco e pode obstruir o colédoco e, consequentemente, causar icterícia, sem ter a doença hepática prévia. Uma colangiopancreatografia retrógrada, inserção do catéter, e eu jogo contraste no ducto pancreático, no ducto colédoco, no ducto cístico, no hepático comum, direito e esquerdo, e é mais ou menos isso que a gente visualiza. O ducto pancreático, o nosso colédoco, o ducto cístico com a vesícula biliar, ducto hepático comum, hepático esquerdo e hepático direito com os ductos dentro do fígado. E aqui na ultrassonografia dá para ver a vesícula biliar com a formação da litíase das pedras no seu interior. Aqui eu tenho diversos cálculos biliares, né? A litíase é o termo mais correto. E a falha de enchimento, ó, são os lugares onde estão sendo ocupados por pedras, né, pela litíase. Esse é o ducto colédoco, aqui a vesícula biliar cheia desses cálculos. Dá para observar bem nessa falha de enchimento, ó, quantos cálculos tem na vesícula biliar, e aqui a obstrução do colédoco, uma porção mais baixa, que é o perigoso, porque pode comprometer o pâncreas. Aqui o pâncreas tamanho normal, forma normal, aqui um pâncreas que está sofrendo um processo de necrose, essa área aqui está sendo necrosada. A pedra obstruiu a saída do seu suco pancreático, que é altamente digestivo. E o que vocês estão vendo aqui é uma pancreatite aguda, uma pancreatite necrohemorrágica, que vai gerar um sangramento, o sinal de Cullen aparecendo na parede do abdômen do paciente.